Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amados, nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo especial, que tem sido dividido em 7 partes. O estudo que tem como tema 7 cidades, 7 cartas, uma igreja. Hoje nós vamos falar sobre a quarta carta, a quarta cidade, a igreja de Tiátira. O texto está no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. E como nós temos feito sempre, nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro nós vamos falar sobre a cidade, vamos dar um resumo sobre a cidade, um panorama da cidade, e depois vamos falar sobre o teor da carta. Amém? Bem, a primeira parte é o seguinte: a cidade de Tiátira, ela ficava a 80 quilômetros de Esmirna, no meio do caminho para Pérgamo. Tiátira foi uma importante cidade da Ásia Menor, principalmente pelo seu vasto comércio de cerâmica, comércio de tinturas, de tecidos, com um grande destaque, para o índigo. Se você for ler a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 14, conta a história de uma mulher chamada Lídia. Lídia se converteu em Filipe e era grande comerciante em Tiátira. A cidade abrigava muitas corporações comerciais. Cada uma delas tinha a sua deidade patronal. Ou seja, a vida econômica da cidade estava muito ligada ao paganismo. E como nas outras cidades, haviam templos a vários deuses pagãos. O deus Apolo, o deus Trimânios, a deusa Artemis e a deusa Cibele Cipilene. Tiátira era uma cidade fronteiriça com Lídia e Mícia. A cidade de Tiátira ela foi refundada por Séleuco I, um dos grandes generais de Alexandre o Grande, no ano 280 a.C. E passou a se chamar Pelópia e se tornou um grande posto militar. Ela foi também destruída por um grande cisma no ano 27 a.C. Mais na frente foi reconstruída por o rei Augusto, rei de Roma. E atualmente a cidade de Tiátira chama Aquisar, que quer dizer Castelo Branco. Aquisar foi construída em cima das ruínas da antiga Tiátira. E durante uma escavação, numa rua, acharam uma rua com colunas de mais de 100 metros de comprimento. E essas colunas, essa rua, levava até a entrada de uma monumental basílica. E alguns estudiosos dizem que essa basílica, que essa igreja, seja a igreja de Tiátira. Amém? Vamos pular para a segunda parte? Vamos agora entrar no teor da carta. Amém? Bem, queridos, a carta à igreja de Tiátira começa da seguinte forma. Verso 18, que diz assim, olha: ao anjo da igreja em Tiátira, escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Bem, Jesus aqui se apresenta à igreja de Tiátira como o Filho de Deus. Ele usa o seu título de Filho de Deus. Ele diz que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. O que significa isso? Qual é o simbolismo disso? Bem, a cidade de Tiátira produzia metal, era também produtora de metal. E por isso o fogo era um elemento muito comum à cidade, àquele povo. Então por isso ele usa o fogo como um símbolo. E o que simbolizava olhos como chama de fogo? O fogo naquela época ele purificava o metal, mas o fogo também servia para julgar. Ou seja, Jesus está falando, eu vejo tudo, nada fica
escondido de mim. E eu tenho olhos que têm poder de julgar e poder de purificar. Os pés de bronze polido representava força, representava autoridade para esmagar os inimigos e para esmagar o pecado. Verso 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tua fé, tua lealdade, as obras maiores? Bem, a fé, o amor e a perseverança de Tiatira era uma coisa muito nítida. E a igreja de Tiatira era uma das igrejas mais antigas da Ásia Menor. E eles procuravam a cada dia praticar as obras, a fé, o amor, a misericórdia, ainda mais. Quanto mais o tempo passava, mais eles procuravam praticar as obras. Por isso Jesus diz, eu conheço as suas obras, que cada dia tem sido maior. Cada dia vocês têm buscado mais praticar a fé, praticar o amor, praticar a misericórdia. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Bem, uma mulher chamada Jezabel estava ensinando que a imoralidade não tinha muito dano aos cristãos. E como em Tiatira havia vários templos a deusas, a figura feminina facilitou a ação de Jezabel na igreja. E Jesus está falando, eu tenho contra ti que você tem tolerado essa mulher dentro dessa igreja. Vocês têm tolerado a prática dessa mulher, o ensinamento dessa mulher dentro da igreja. E eu quero abrir aqui um parênteses. O que aquele povo deveria fazer com aquela mulher? O que aquele povo poderia fazer com aquela mulher? Será que eles poderiam expulsar Jezabel de dentro da igreja? Queridos, eu quero ler para vocês alguns textos da Bíblia para você entender melhor isso. O primeiro está lá em Mateus no capítulo 18, no verso 15 ao verso 17. Jesus diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-os à igreja a se recusar, ouvi também a igreja, considerai-o como gentil e publicano. Preste atenção aqui. Nesse texto, Jesus está falando, olha, tem um irmão dentro da igreja que está perturbando a ordem, que está atrapalhando o crescimento da obra, vai conversar com ele. Chama ele, vocês dois, conversa. Se ele conseguir te ouvir e se ele mudar, glória a Deus, você ganhou uma alma. Mas se ele não mudar, Jesus diz, chama 2 testemunhas. Torna a conversar com ele. Se ele não mudar de novo, Jesus diz, leva o erro dele, mostra o erro dele a toda a igreja. E se aí ele não consertar, se ele não mudar, se ele continuar a praticar as coisas erradas, você vai considerar ele como gentil ou como publicano. O que quer dizer isso? O gentil naquela época, ele era considerado como ímpio, porque o gentil até aquela época não conhecia a palavra de Deus. Gentil só passou a conhecer o evangelho a partir de Atos, no capítulo 10, se eu não estou enganado, daquele texto, quando Pedro tem uma visão dos animais que desciam e uma voz que falava com ele, mata, come. E a partir daquele momento, Pedro vai evangelizar os judeus. Começa tudo com Cornélio. Então, até aquela época,
os gentios eram considerados ímpios. E o publicano? O publicano, ele era considerado como inimigo do povo. Ele era considerado como um traidor, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo. Então, o publicano era considerado um traidor. Você lembra lá de Zaqueu? Zaqueu era considerado um traidor, porque ele era publicano. Então, Jesus está falando, se essa pessoa não se conserta, não muda, não te ouve, não entra na doutrina da igreja, na visão da igreja, ela é um traidor e ela é considerada ímpia. Ou seja, o próprio Jesus está nos dando respaldo para expulsar essa pessoa de dentro da igreja. Há também um outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do verso 9 ao verso 13. Olha o que Paulo diz. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito havereis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. Queridos, nós temos sim respaldo bíblico para tirar do nosso meio aquele que tem atrapalhado o crescimento da igreja, aquele que tem trazido divisão, disserção dentro da igreja. Por isso que Jesus fala, eu tenho contra ti que tem tolerado Jezabel, tem tolerado essa mulher que tem atrapalhado o crescimento da igreja. Amém? Bem, vamos fechar aspas e vamos voltar aqui. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha aí, Jesus está falando. Ela teve tempo para mudar. Ela teve tempo para corrigir, mas não quer, não quis. Versículo 22. Eis que apróstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Jesus está falando, se arrepende. Se arrepende, senão eu as colocarei de cama, eu a colocarei de cama. Lançarei sobre ela uma enfermidade. Versículo 23 diz, olha, matarei os seus filhos. Ou seja, aqui no texto ele está falando, eu vou matar aqueles que seguem a ela, aqueles que deram ouvido a ela, aqueles que praticam o pecado junto com ela. E o versículo 23 termina dizendo, olha, a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, ele está falando, nada fica escondido de mim. Eu estou vendo o que vocês estão praticando com essa Jezabel. Afinal, como começa a carta? Ele tem olhos como chama de fogo. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Queridos, o princípio básico dos atributos de Deus, um dos maiores atributos de Deus é justiça. Deus, ele é
justo. E ele está falando aqui, olha, se vocês não se sujarem com ela, eu não vou atribuir outra carga a vocês. Eu não vou cobrar vocês de outra coisa, se vocês não se sujarem com ela. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ou seja, se mantenha limpo, se mantenha praticando as obras, as boas obras. Versículo 26 e versículo 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe farei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fosses objetos de barro. Queridos, Jesus está dizendo aqui, olha, que o vencedor, ele vai dar autoridade, a própria autoridade que ele recebeu. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 5, Jesus diz assim, olha, o texto diz assim, melhor dizendo, nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus está falando que aquele que vencer, ele vai dar autoridade, assim como ele recebeu a autoridade. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele vai dar autoridade e ele diz, assim como eu recebi de meu Pai, vou te dar a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? A estrela da manhã, essa estrela aparece no céu poucos minutos antes do amanhecer, quando a noite está mais fria, quando a noite está mais fechada, mais sombria. Ou seja, Jesus está falando, quando o tempo estiver mais sombrio, quando o tempo estiver mais frio, eu vou vir com você com a estrela, eu vou vir com você com a luz, eu vou te dar a luz. Para fechar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas? A quem você tem dado ouvido? Ao Espírito Santo de Deus? À palavra de Deus? Amém? Queridos, deu para você entender? Deu para captar melhor? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, ou se você quer um esclarecimento maior sobre algum texto, sobre algum versículo aqui da carta à Tiátira, deixa aí no seu comentário. Amém? Eu volto a dizer que nós estamos procurando fazer o melhor, mas nós precisamos da sua participação, do seu comentário. Amém? Fique com Deus e até a próxima, se assim aquele que tem olhos como chama de fogo nos permitir. Amém?